Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir aqui sábado, dia da gente estar em casa, com a família, descansando, né, tendo um tempo maior com a palavra. A gente tem que aproveitar esses tempos, né, que a gente pode, que a gente tem e realmente nos debruçar na palavra, olhar para a palavra com mais afinco, né? Para a gente poder ter mais ainda intimidade com o Senhor. Hoje, sábado, dia 15 de junho, a gente vai ler então 1 Reis, capítulo 9 e 2 Crônicas, capítulo 8, tá? Então, 1 Reis, capítulo 9 é o que a gente vai começar hoje. 1 Reis, capítulo 9 diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon, e o Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: Nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e a adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos, e embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Meguido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Horon Baixa, Balate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. E esses povos continuam nesse trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor, e Salomão concluiu o templo.
O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então, capítulo 9 fala desse final, né, da construção, da entrega do templo, do Senhor falando com ele. E para mim essa fala, essa profecia que Deus libera sobre Salomão, ela tem duas partes muito distintas, né? A primeira é a promessa da bênção mesmo, né, de que Deus continuaria honrando a palavra que ele deu a Davi a respeito de manter a descendência, a respeito de dar a bênção para Salomão e para os seus descendentes, mas ele coloca o contraponto de que se eles não obedecessem, se eles não se atentassem, se eles não estivessem atentos a tudo que o Senhor ordenou, então o Senhor realmente os arrancaria da terra de Israel e faria daquele templo impetuoso, imponente, que Salomão construiu ruínas, né? E as pessoas ficariam espantadas de olhar para essas ruínas. Então a gente vê que Deus está dando a palavra desde o início. Vamos lá para 2 Crônicas 8. Provavelmente o texto seja exatamente igual, porque está fazendo esse contraponto entre as duas literaturas, né? Os dois livros. 2 Crônicas, capítulo 8. Diz assim: Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalat e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então, como eu disse, né, a mesma leitura. Eles estão fazendo esse paralelo porque quem escreveu o livro de Reis foram alguns homens, né, provavelmente escribas, contando a história dos reis de Israel. E o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, fala das histórias de Israel e dos povos ali ao redor
do que foi acontecendo durante todo esse período aqui, em que abrange tanto o profeta Samuel, o Davi, Salomão e outras histórias de Israel também. Bom, então que você possa aproveitar esse sábado aí, né, e meditar um pouco mais nessa palavra, ver essa oração que tanto Salomão faz, quanto a resposta do Senhor para ele, ver, né, esse histórico da vida de Salomão no início do seu reinado, é o que está sendo descrito aqui para nós na leitura, que você possa passar um dia aí com a sua família, aproveitando, né, esse tempo que o Senhor tem dado para nós. Tá bom? Amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente volta, nós vamos lá para Provérbios, a ler mais alguns textos de Provérbios, porque a gente, essa semana que entra, agora, praticamente finaliza Provérbios, porque Salomão, né, está com os seus dias contados também, porque a história de Salomão é bem pequena dentro do contexto aqui dos livros, né, de Israel, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.